Aleluia. Quem está ofertando, oferte com alegria a casa do Senhor. Quem já ofertou, abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 14. Lucas 14, 16 ao 24. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Tão bom de Bíblia, amém? Aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai amado, nós queremos, Senhor, esta noite te agradecer pelo privilégio, Senhor, primeiramente, de ouvir a Tua palavra. E te pedir, Espírito Santo de Deus, que Tu fale ao nosso coração, Senhor, tudo aquilo que Tu preparou para cada um de nós essa noite. Tu não fale aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que Teu Espírito Santo tem preparado. Em nome de Jesus, nós te entregamos tudo, Pai, neste altar. Eu te entrego a minha vida, que eu diminua, que Tu cresça, Senhor. E que tudo que eu fale aqui provém do Teu Espírito Santo, Pai, para edificar a Tua igreja. É o que nós te pedimos e assim te agradecemos, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Quem estava no cultivo vai se familiarizar com a palavra de hoje. Amém? Lucas 14, 16 ao 24. Diz assim: porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e baixos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito esta como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Acho que teve gente que não conseguiu ler aí, né? Que o pessoal não ligou a luz. Glória a Deus, amém? Aleluia. Queridos, nessa sexta-feira no cultivo espiritual, o Senhor ele falou muito aos nossos corações, de quem estava lá, sobre essa mensagem que fala sobre distração. Quem é que estava lá? Levanta a mão. Olha, pouco, né? Mas tinha alguns que estavam lá nessa sexta, tá? E o Senhor falou muito sobre um tema chamado distração, ou distrações. E aí o Senhor ele nos mostrou esta mensagem que fala de um homem, de um homem que preparou uma ceia e mandou o seu servo ir convidar aquelas pessoas que estavam lá fora para participar dessa ceia. E acontece que quando o servo ia convidando as pessoas, muitas pessoas davam desculpa para não fazer parte dessa ceia. E aqui a gente vê vários tipos de desculpa que as pessoas deram para não participar dessa ceia. Algumas disseram: olha, eu comprei um terreno e aí eu tenho que ir lá ver como é que esse terreno está. Outras disseram: eu acabei de me casar, então eu não posso ir nessa ceia, porque eu tenho que curtir agora o meu casamento, tenho que cuidar da minha família. E outra pessoa comprou uma junta de bois, tinha que cuidar do boi.
e aí não pretendia ir para aquela ceia. E aí o servo, o Senhor vendo que o servo volta com essa notícia dizendo: olha, eu convidei, mas eles estão ocupados, eles não querem participar da ceia. E o Senhor diz: olha, então vai lá fora, convida os mancos, os aleijados, os pobres, aqueles que ninguém está vendo para participar da ceia. E aí o servo vai lá e faz isso, convida, e ele volta e diz: mas ainda tem lugar, Senhor. Então vai lá, obriga, chama todos que estão lá ao redor para vir participar dessa ceia. E no final ele diz: aqueles que eu chamei antes, aqueles que foram convidados à minha ceia, eles não provarão da minha ceia. Eles não provarão daquilo que eu preparei para eles. E por que eles não provarão, querido? Porque naquele momento que eles estavam fazendo, estava sendo mais importante do que esse convite de fazer parte da ceia desse Senhor. Naquele momento, as distrações, e a gente vai ouvir falar muito essa noite sobre distração, o que significa as distrações que nos afastam do propósito de Deus. O propósito de Deus para eles era participar daquela ceia, mas aquilo que eles estavam fazendo estava afastando eles daquela ceia naquele momento. Então, a gente vai ver que o conceito de distração é um estado que a mente se dispersa perdendo o foco e a capacidade de manter a atenção. O que é distração? É quando a nossa mente perde o foco e a capacidade de manter a atenção naquilo que é para a gente ter a atenção. Isso é o conceito de distração. E o que acontece? Nesse momento dessa ceia que é preparado para esse homem, eles estão distraídos com aquilo que eles acham mais importante naquele momento, e aí não acabam participando da ceia desse Senhor. E aí vem chamar a atenção na Bíblia que existem muitos momentos e muitos homens, mulheres de Deus, que acabam saindo do propósito, do caminho que o Senhor preparou para eles, por causa que eles se distraem no meio do caminho. Por causa que eles se distraem daquilo que o Senhor chamou eles, né? E eu quero fazer uma pergunta essa noite que vai nortear a mensagem para que a gente possa continuar. Cada um de nós sabe o propósito qual o Senhor te chamou para estar aqui essa noite? Ou para a tua vida? Ah, Murilo, eu sei qual é o propósito que Deus tem para mim. Você sabe? Quem aqui sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Levanta a mão essa noite. Não fique com vergonha. Talvez se você... Não, eu acho que eu sei, né? Se você... Alguma coisa já falou no teu coração, fique de mão levantada essa noite. Em nome de Jesus. Muitas pessoas já sabem o propósito que Deus tem para a tua vida. Hoje na nossa aula da escola bíblica, né? Nós vimos no livro de 1 Pedro que o Senhor fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, que fomos chamados para pregar as boas novas, para propagar o evangelho de Jesus. Então, se nós somos geração eleita, nação santa, nós temos um propósito definido, que é de levar as boas novas de Deus aonde quer que nós colocamos nossos pés. Então isso é um propósito de Deus para nossas vidas. Só que quando a gente se distrai, a gente percebe que no meio do caminho a gente perde a atenção do propósito que Deus nos chamou para viver na nossa vida. E a distração é algo sorrateiro. Não é algo que acontece da noite para o dia. Ah, eu me distraí hoje e eu saí da direção, eu saí do propósito. Não é algo que acontece assim. A distração é algo que vai acontecendo dia após dia. E ela vai nos tirando do caminho, do propósito. A gente vai ver lá no capítulo 13 de Mateus, outro verso, no verso 7 e 22, algo que vai chamar a nossa atenção para a distração. Olha só. E outra parte caiu entre os espinhos. Essa mensagem, essa passagem está falando da semente, né, dos semeadores, daqueles que semeiam em boa terra. E diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra, e ela fica infrutífera.
Querido, essa semente que ela é plantada em meio aos espinhos é de alguém que ouve a palavra de Deus, mas no meio do caminho, sufocado pelas distrações do dia a dia, pela fascinação das riquezas, acaba sendo uma pessoa infrutífera, uma pessoa que não permanece no seu propósito, que não permanece no seu caminho. E a gente precisa entender na nossa vida como cristão que tudo que nos afasta do nosso propósito, tudo que nos desvia do nosso propósito é o nosso adversário. Tudo, querido. Tudo que te desvia do propósito para qual o Senhor te chamou é um adversário na tua vida. A gente vai ver isso dentro da palavra de Deus, porque cada um aqui já conhece, já sabe o seu propósito. Então você precisa ficar atento. Tudo aquilo que quer te desviar do teu propósito, tudo que quer te desviar do teu propósito precisa ser um adversário para você. Tudo. Desde os tempos em que Jesus começou a mostrar para os seus discípulos, né, que ele ia sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas, ele ia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Desde esse tempo em que Jesus mostrava para os discípulos todo o propósito o qual ele estava na terra, Jesus tinha um propósito definido, amém? E ele tinha atenção no seu propósito. E quando ele estava andando com os discípulos, e ele tinha certeza do seu propósito, e ele falou: olha, comigo vai acontecer isso, isso e isso, e eu vou para tal lugar, chega lá, eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabe o que Pedro falou para ele? E Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tem gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Mateus 16, 21 e 23. Quando Pedro tenta impedir Jesus de cumprir sua missão e objetivo na terra, Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. A palavra Satanás no original em grego significa adversário. Pedro não queria que Cristo sofresse em Jerusalém. Sua intenção era até boa, contudo, Jesus considerava como adversário tudo aquilo que pudesse lhe afastar dos seus propósitos. Precisamos da mesma forma considerar as distrações como os nossos oponentes, pois elas muitas vezes nos desviarão dos nossos objetivos. Olha só, já pensou virar para um amigo, Samuel, e dizer assim: ei, para trás de mim, Satanás? Como será que ele ia receber, né? Como será que Pedro ia receber uma palavra dessa de um outro discípulo, né? Se um outro discípulo dissesse: ei, Pedro, para trás de mim, Satanás. Só que Jesus era tão focado no seu objetivo, no seu propósito, que ele sabia que tudo que queria afastar ele do propósito, queria destruir ele. Tudo que queria afastar ele do propósito era como um adversário. E muitas vezes a gente está sendo distraído pelas coisas que o mundo tem nos oferecido, e está deixando isso acontecer dia por dia. Ah, normal. Talvez, olha aqui o que diz a palavra. Talvez a intenção de Pedro não fosse ruim, ele só não queria que Jesus sofresse. E muitas das vezes a gente é distraído por algo que a gente até diz que não é pecado. Ah, não é pecado eu ficar horas no telefone, só lá passando, olhando as coisas. Eu nem estou pecando. Só que está te distraindo, está te tirando do foco, o qual o Senhor Jesus te chamou com um propósito. E aí, quanto tempo você passa na rede social, você passa vendo histórias do outro, vigiando a vida do outro, e deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de profetizar, deixa de jejuar, porque você está preocupado com as coisas que estão te distraindo. E Jesus considerava tudo que distraía ele como adversário. Por isso ele disse: ei, para trás de mim, Satanás. Não, tu não vai me tirar do propósito ao qual eu vim cumprir aqui na terra.
E muitos de nós estamos nos perdendo no meio do caminho, sem direção por causa da distração. A distração que ela não acontece da noite para o dia, não. É algo que é assim aos poucos, vai acontecendo. Um dia eu fico mais no telefone, outro dia eu fico mais na roda dos amigos, conversando muito tempo, em um lugar que não me edifica, olhando coisas que não são para mim naquele momento. Se você não sabe, quando Davi olhou aquela mulher sensual, não era para ele estar ali naquele lugar. Sabe o que a distração faz? Faz você deixar de ouvir a voz de Deus. Deus diz assim: ei, meu filho, vai para cá. Mas você está tão distraído, você vai para o outro lado. Aí quando acontece, quando você erra, quando você sai da presença de Deus, aí você fala: eu nem sei o que eu fiz. Davi era para estar onde? Era para estar na guerra. Deus disse para Davi: ei, vai para a guerra. Mas não, ele se distraiu e ele ficou no palácio. E ali teve a visão que não devia ver. E aí perdeu tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. Por quê? Porque deixou a distração. Aí o cara diz: não, mas eu sou um homem de Deus, eu quero estar na igreja, eu tenho um propósito para cumprir. Aí abre lá o Instagram do camarada: meu filho, não tem como não se distrair. Porque tudo que ele vê é imoralidade na internet, é coisas que afastam ele da presença de Deus. Não, mas é só um pouco hoje, aí amanhã aumenta um pouco, no outro dia vê mais um pouco. Quando vê, saiu do propósito. Os lugares que você anda te tira do propósito. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se as tuas amizades estão te afastando do propósito de Deus, são adversários para você. Olha só, alguém que andava com Jesus, Pedro andava com Jesus, e ele disse: para trás de mim, Satanás, porque não importa o nível de amizade, se me afasta da presença de Deus, não é para mim, é meu adversário. Se esse relacionamento te afasta da presença de Deus, não é para você, é seu adversário, querido. Isso é fácil de ser identificado, mas a gente precisa, dia após dia, entender o nosso propósito e caminhar com atenção. Sabe por quê? Porque as distrações todos os dias vão querer nos tirar da direção correta. O inimigo é astuto. Ele não trabalha assim, de repente a sair da presença de Deus. Não, vai trabalhando devagar, dia após dia. Ele é sorrateiro. Ele não tem pressa de te tirar da presença de Deus. Um dia que ele ganha, que você não orou, que você não leu a palavra, que você não escutou um louvor, ele está lá comemorando: olha, consegui distrair hoje ele 24 horas por dia. Como? No trabalho. Eu dei muito trabalho para ele. Eu dei muito trabalho, e o trabalho eu preciso do meu trabalho para trazer sustento. Querido, todos nós precisamos de trabalho. Glória a Deus pelo seu trabalho. Mas o seu trabalho não pode te afastar do propósito que Deus te chamou. Não pode te afastar daquilo que Deus te chamou para ser. Não pode. Tem como conciliar, tem que ter como conciliar, porque se te afasta do propósito, é teu adversário, não está mais te ajudando, está te afastando daquilo que Deus te chamou para fazer. Às vezes as circunstâncias nos afastam do propósito, às vezes uma doença nos afasta do propósito, né? Porque como, se você está ali acamado, doente, como pensar no propósito que Deus me deu se eu estou aqui doente? Não, Senhor, quando eu for curado, eu vou viver o meu propósito. Ei, as circunstâncias não podem te afastar do propósito. Se está te afastando, é teu adversário. Ei, olha para frente. Você sabia que as cartas que Paulo escreveu, que mais incentivavam a igreja, ele estava preso? As cartas que Paulo mais incentivava os irmãos em Cristo, ele estava preso, querido, porque Paulo dizia: as circunstâncias não mudam, meu Deus, e o meu propósito. Paulo dizia: ei, não importa se eu estou preso, isso está servindo para alimentar a fé dos irmãos, porque mesmo preso eu continuo com o meu propósito definido, e nada vai me afastar do meu propósito. Quando Paulo escreve a carta a Filipos, e esse é um livro que mais encoraja a igreja, queridos.
Ele está preso em Roma, preso domiciliar, e ele está encorajando a igreja, dizendo: ei, vocês são uma igreja verdadeira, que estão perseverando na fé, continua assim, firme e forte. Agradece pelos irmãos estar ajudando eles financeiramente, ajudando ele. E em nenhum momento Paulo sai do propósito que Deus chamou ele para viver. E ele diz: eu sei o que é ter muito e eu sei o que é passar necessidade. Ele diz isso. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é passar necessidade. Mas em todas essas coisas, o Senhor me fortalece. Porque Ele tinha um propósito definido, querido, que não ia afastar ele da presença de Deus. E as circunstâncias estão nos afastando. As dificuldades estão nos afastando. A falta de dinheiro estão nos afastando. As distrações que vêm sutilmente sobre a nossa vida estão nos afastando do propósito de Deus. E aí parece que a gente está andando em círculo, toda hora, rodando, e as coisas não acontecem. Porque as distrações estão sendo mais fortes do que o propósito para a nossa vida. E eu falei lá no cultivo: pequenas distrações desviam grandes propósitos. Pequenas coisas mudam grandes propósitos na nossa vida. Eu estou falando de algo, querido, que com certeza é algo que eu também preciso lutar todos os dias da minha vida. São pequenas as distrações que muitas vezes estão nos impedindo de alcançar aquilo que Deus nos chamou para fazer, os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Mas as circunstâncias, elas não podem parar o que Deus te chamou para fazer, porque você precisa ter atenção naquilo que Ele te chamou e precisa considerar adversário tudo aquilo que tenta mudar a tua direção. Tudo que tenta mudar a tua direção, querido, você precisa considerar como um adversário na tua vida e eliminar. Quando Jesus diz: ei, para trás de mim, Satanás, Ele está dizendo: ei, eu elimino essas tuas palavras que me afastam do meu propósito. Se quiser ficar perto de mim, vai ter que mudar, porque o meu propósito eu não vou mudar. E é isso que você precisa ter como autoridade na tua vida. Se quiser ficar perto de mim, você vai ter que mudar, porque o propósito que Deus me deu, esse não vai mudar, e eu vou continuar caminhando em direção a Ele. Você precisa ter essa convicção no teu coração. Paulo diz em Filipenses 3,14: é que uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Ei, Paulo está dizendo: não interessa o que ficou para trás, eu vou continuar caminhando para o alvo, até alcançar o objetivo que Deus me chamou. Não tenha medo. Não fique aí com medo, porque parece que o propósito qual Deus te chamou não vai se cumprir. Talvez as distrações estão fazendo isso. Talvez as distrações estão te impedindo de cumprir o propósito que Deus tem para você. E é muito grande, é muito forte que Deus te chamou, querido. Mas você não pode deixar as distrações. Não podem. Tem pessoas que estão se distraindo muito fácil. E algumas distrações parece que nem estão erradas. Só que estão tirando pouco a pouco a presença de Deus da tua vida. Sem contar aqueles que estão fazendo tudo errado. Sem contar aqueles que estão se entregando à vontade da carne. E aí quando você está distraído, querido, você não alimenta o seu espírito, você só alimenta a sua carne. E quando você alimenta a sua carne, acontece o que Paulo diz: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero esse faço.
E se faço o mal que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então, quanto menos o homem alimenta o espírito, mais mal ele faz às pessoas e a ele mesmo. Quanto menos o homem alimenta o seu espírito, mais a carne dele prevalece. Só que quando o homem alimenta o seu espírito, querido, ele consegue sim praticar o bem que ele quer. Porque o espírito está mais fortalecido que a carne. E aí a gente não sabe, porque muitas vezes, algo que já era para a gente ter sido liberto, Deus já nos deu a oportunidade de sermos libertos, e a gente ainda continua cometendo e fazendo coisas que não devia fazer mais. É porque a gente não está alimentando o nosso espírito com isso. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, Ele está aqui no meio de nós, no teu quarto, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Aonde você vai, o Espírito de Deus te acompanha, querido. Mas você precisa alimentar através da palavra, da oração, do jejum, da busca. E aí todos os propósitos de Deus vão se cumprir na tua vida. Mas a gente comete um grande erro. A gente acha que vai deixar de procrastinar e se distrair do dia para a noite. E quer que as coisas aconteçam, não passe de mágica. Não, amanhã, segunda-feira, é que nem eu na minha vida fitness, né? Segunda-feira eu começo, vou correr 5 quilômetros, dar 10 voltas na arterial, ir lá no Vila Maguari, voltar lá na orla e vou emagrecer 5 quilos. Segunda-feira amanhece com uma preguiça, mano. Aí não, em vez de correr 1 quilômetro, andar até na padaria, nem vai. Porque quer mudar tudo de uma vez. Não, amanhã, segunda-feira, eu vou ler toda a Bíblia. Eu vou ler logo 3 livros seguida. Vou ler logo o livro de Salmo todinho. Não consegue nem o capítulo 119 todinho. Imagine 3 livros. E quer mudar de forma radical. Ei, se você foi caindo, foi se distraindo, também vai fazendo coisas, pequenas mudanças. Não, hoje eu vou orar 10 minutos, eu vou orar 5 minutos, eu vou escutar um louvor, eu vou ler a palavra. E assim vai, para a semana eu vou ler mais. Eu só quero agora ficar constante no meu tempo que eu determinei. Pode ser até pequeno, mas eu quero fazer isso constantemente. Para as dificuldades, as distrações não te tomar da presença de Deus. Não te desviar do teu propósito, o qual o Senhor te chamou. Eu queria que você ficasse de pé essa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos, querido. Feche seus olhos. Não olhe para mim, mas olhe para o Senhor Jesus agora. Olhe para o que o Espírito Santo falou essa noite com você. O que tem te distraído, querido? O que tem te afastado da presença de Deus? São as coisas que o mundo te oferece. O que tem te distraído? Você está fascinado por riquezas. Você está fascinado por ser alguém próspero, por ser alguém com muitos bens. Você está fascinado por ser alguém que quer mudar a história financeira da tua família. Ei, isso é bênção, mas não pode te afastar do propósito de Deus. Você está fascinado por esse namoro, por esse relacionamento que está te afastando do propósito. Você está fascinado pelas coisas que o mundo tem te oferecido, por essa vida de rede social, que não é uma vida verdadeira. As pessoas não mostram tudo que elas vivem na rede social. Quantas pessoas estão mostrando uma coisa e vivendo outra? E aí você está fascinado, olhando a vida dos outros, está distraído, enquanto o Senhor está te chamando para fazer parte da mesa dele. Ei, o Senhor preparou uma mesa para você, uma ceia. Ele está
está te chamando. E aí muitas vezes você vê alguém sentado lá na mesa, e aí você julga que esse lugar não é dessa pessoa. E aí você diz: esse lugar é meu. Esse lugar é meu. Era para mim fazer parte dessa mesa. Essa mesa foi preparada para mim. Mas por que eu não estou lá? Porque quando o Senhor te chamou, você estava distraído. É verdade, o Senhor preparou uma mesa para mim e para você, querido. Mas Ele está te chamando essa noite. Ei, filho, vem fazer parte da mesa que eu preparei para você. Não deixa nada te desviar do propósito que eu tenho para a tua vida. Considera tudo que te afasta do teu propósito como teu adversário. Não brinca com isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem aqui na frente, eu quero chamar você aqui na frente, que quer focar no teu propósito, que não quer deixar nada te distrair, querido. Nada, nada. Você tem um propósito definido. Você sabe que algumas vezes algo te afastou do propósito, te distraiu no meio do caminho. Foi as circunstâncias, foi a dificuldade. Quando Paulo estava incentivando a igreja, entenda isso, ele estava preso. Mas isso não mudou o propósito dele. As circunstâncias não vão mudar o teu propósito. Não vão te distrair daquilo que Deus já preparou para você. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Você que quer ir em direção ao teu propósito, que não quer mais perder tempo com as coisas que te afastam de Deus. Tem vindo gente, mas eu sei que tem mais gente aqui. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, a mesa está pronta. A mesa está pronta. Talvez o inimigo tenha falado: ei, você não vai mais fazer parte dessa mesa. Mas o Senhor está te chamando hoje para vir fazer parte da mesa dele. A mesa está pronta, tem mais lugar aqui. Vem, vem para frente. Abre espaço aí em nome de Jesus. Só pra mim, lamento por não ver que és meu sustento. Em nome de Jesus. Leva-me ao sai do teu lugar. Você que quer viver o teu propósito, você que pode ter andado distraído, que as circunstâncias tentaram te parar, sai do teu lugar em nome de Jesus. A intercessão pode orar neles, pode profetizar. Abre porta, abre caminho, Senhor. Não deixa nada distrair os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Estende tua mão para cá, igreja. Vamos orar. Recebe essa oração também. O Senhor está preparando uma igreja que não se distrai, uma juventude que não sai da direção do propósito. Em nome de Jesus. Cante isso, igreja. Levante tua mão. Nada além de ti, pois uma vez que eu coloquei em nome de Jesus os meus olhos. Aleluia, aleluia. Recebe, igreja do Senhor. Me satisfaz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma vez. Coloca agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca agora. Me satisfaz. Eu só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. O que quer te afastar do teu propósito, querido, é teu adversário. O que quer te afastar do teu propósito é teu adversário. Deus vai cumprir o propósito na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nada mais, nada além de ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Levanta tua mão, você que está aqui na frente. Quero orar e profetizar sobre a tua vida.
Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Espírito da liberdade. Espírito da liberdade. Ei, você não é escravo do mundo. Você não é escravo das circunstâncias. Não, você é livre no Senhor. E os propósitos que Deus preparou para a tua vida vão se cumprir. Eu profetizo sobre a tua vida, geração Labaredas. Eu profetizo sobre a tua casa. Eu profetizo sobre a tua família. Haverá liberdade no teu lar. Haverá liberdade na tua casa. A tua família será liberta. O teu coração será liberto essa noite. Pelo poder do Espírito Santo, a tua mente será liberta. Você será liberto das prisões, das coisas que tentam te distrair do teu propósito. E eu profetizo que a partir de hoje haverá um propósito definido na tua vida. Propósito esse que vai te levar para a direção e que Deus preparou para você. Ei, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Há uma geração de adoradores aqui essa noite, em nome de Jesus. Oh, Santo Espírito de Deus, enche os corações aqui essa noite. Traz liberdade, Pai. E que cada um viva, Senhor, de acordo com o seu propósito. É o que eu te peço, Pai. E desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Bata a palma.